Salve, queridos e queridas, que prazer estar aqui com vocês pro último episódio da nossa 6ª temporada do Finalmente Residente. Que isso, hein? Nossa, chegamos, hein? Quem financiou esse podcast aqui tá colhendo retornos estrondosos aqui. Essa hora, né, já tem gente no iate, já tem gente Já com resort. Deveria ser o host? Deveria, mas não. Pessoal, pra quem não me conhece, pra quem caiu no episódio aqui de paraquedas, meu nome é Rodrigo, faço parte do time da Clínica Médica aqui da Medway, fiz minha residência de Clínica Médica lá na Albert Einstein, e ao meu lado está aqui o grandioso... Grandioso. Sempre falo isso, né? Sempre fala. Tu fala isso pra todo mundo, né, cara? Não, eu sabia que é só pra ti. Ah, é? Só pra você. Eu sou o John, sou clínico de formação, me formei lá na Unicamp e sou professor de preventiva aqui na Medway. E, justamente por ser professor de preventiva, eu tô extremamente feliz com esse episódio, cara. Percebi Por quê? nos seus olhos. Por quê? Porque a gente tá com um convidado extremamente especial no antro, eu posso dizer no antro, onde realmente a medicina baseada em evidências é aplicada na prática clínica. E o objetivo é literalmente a gente fazer algumas discussões para aproximar vocês e entender que MBE, a medicina baseada em evidências, não é algo tão que vocês têm que deixar de colateral só porque vocês acham que é difícil. Não é essa a ideia, a gente vai tentar aproximar vocês e com isso trouxemos um convidado extremamente gabaritado para isso. Pode se apresentar aí, Luiz. Cara, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês e é isso, acho que medicina baseada em evidência tem que ser próxima da prática, até para a gente poder saber o que a gente está fazendo com o nosso doente, o que a gente está raciocinando e como que vão ser os próximos passos aí do cuidado do paciente. Então, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e é isso. Boa. Fala um pouquinho da tua formação, onde você trabalha e como que é a medicina baseada em evidências aplicada lá onde você trabalha. Cara, eu fiz faculdade e residência de clínica médica na PUC de Campinas. Vim para São Paulo por volta de 2018, fiz o fellow de terapia intensiva no HC. Na pandemia tive a oportunidade aí de me aproximar um pouco mais do jeito e o raciocínio clínico que os nossos chefes lá fazem. E esse ano eu estou fazendo o curso de pesquisa clínica de Harvard, que é o PPCR, então que acabou me trazendo um pouco mais de base para poder também me ajudar tanto no raciocínio quanto na interpretação dos estudos que a gente usa aí no dia a dia para tomar decisões. Cara, qual foi a segunda pergunta que eu me perdi? Você atualmente trabalha no HC, né? Isso, atualmente trabalho no HC Isso. Por favor, pode completar. Não, no HC e no Hospital São Luís aí do Itaim. Perfeito. E como que você entende que o HC ele acaba sendo um local, principalmente de terapia intensiva, que a gente ouve classicamente em todas as residências, que a medicina baseada em evidências é algo muito presente na tomada de decisão clínica lá. Você tem a mesma visão, estando ali ou não? Cara, assim, é muito pensado, é muito discutido, principalmente nas aulas, e a gente da terapia intensiva tem o privilégio de ter os chefes que a gente tem, e principalmente de ter aulas várias vezes na semana. Então, nosso cronograma de aulas aí é terça, quarta e quinta, na hora do almoço, e habitualmente é incluído aí journals clubs, revisões, coisas que acaba que é indispensável que se discuta como que foi o desenho do estudo, como que a gente vai aplicar aquilo na beira-leito, como que isso de fato impacta as nossas decisões no dia a dia, sabe? Então, isso acaba sendo muito discutido e, inevitavelmente, a gente consegue trazer isso para a prática, estando no dia a dia e discutindo essas coisas. Legal, cara. Legal. E eu tenho uma situação clínica, né? Que às vezes o clínico adora, às vezes está conversando com os residentes da enfermaria, batendo um papo com eles, né? Aí às vezes chega um paciente, né? Que a gente ainda não conseguiu entender muito bem a história, fica um pouco nebulosa a história, mas aí às vezes chega uma mulher jovem pra gente, aí chega o residente e fala assim, doutor, vamos pedir aquele pacotão autoimune pra ela? FAN, ANCA, fator reumatoide, anti-CCP, VHS, PCR, porque a gente fala assim, olha, a gente joga uma rede. Às vezes pode vir um peixe na rede, a gente descobre o que é. O que tu acha disso, Luiz?
Cara, isso daí é um cenário que é bem comum para doenças autoimunes, para câncer, quando quer pedir todos os marcadores aí de câncer para fazer o diagnóstico. O que acontece é que a gente precisa ter em mente o quanto que a gente tem de probabilidade pré-teste para o doente, e aí se a gente pega aleatoriamente alguém de uma população, a probabilidade pré-teste daquela pessoa ter uma doença específica, vamos pôr o lúpus, é a prevalência daquela doença naquela população. Então essa é a probabilidade pré-teste. Se a gente vai conversando com o paciente, vai vendo dados clínicos, né, como que começou, quais foram os sintomas, o que já usou de medicação e como que se interagiu, tudo isso vai aumentando ou diminuindo a probabilidade pré-teste com as novas informações que a gente vai tendo. E aí, o exame diagnóstico ele é muito importante quando a gente pensa nele como uma razão de verossimilhança, que é o que vai modificar a nossa probabilidade pós-teste. Então, a gente parte de uma probabilidade pré-teste, tem a razão de verossimilhança, que no nomograma de Fagan vai ser aquela linha do meio, e que vai trazer para a gente uma probabilidade pós-teste depois. Qual que é o problema? Se a gente parte de uma probabilidade pré-teste muito baixa, então peguei uma pessoa aleatoriamente da população e vou dosar um exame e espero fazer o diagnóstico com esse exame, mesmo que esse exame venha positivo e seja um exame que tem uma boa razão de verossimilhança, o que acontece é que a minha probabilidade pós-teste vai continuar baixa. E isso não vai fechar o diagnóstico para mim. Isso não vai mudar, não vou ter chegado no meu limiar de decisão para daí eu pensar numa linha terapêutica. Então, por mais que a gente tenha exames sensíveis e específicos, se a gente parte de uma probabilidade pré-teste baixa, a nossa probabilidade pós-teste ainda vai ser baixa. Então, isso acaba não mudando nada no nosso raciocínio diagnóstico e no que a gente vai fazer para o doente no final das contas. Uhum. Uma boa maneira de a gente também olhar para esse assunto é pensando, por exemplo, como que a gente consegue estimar melhor uma probabilidade pré-teste além da prevalência, né, da prevalência da doença. Investigando sinais e sintomas, tendo uma boa história clínica, fazendo alguns testes ali. E a gente tem, por exemplo, o score de Wells, que é um conjunto de sinais e sintomas que são estimados e que vão estimar a probabilidade pré-teste. E a partir disso a gente faz um exame, que pode ser uma tomo, pode ser um dedímero, e a gente tem aí, a partir do resultado, uma boa capacidade ou de excluir o diagnóstico de TEP ou até mesmo de chegar mais próximo da confirmação. É isso aí? Perfeito, sim. E todo o score diagnóstico que a gente usa, no final das contas, o que ele está fazendo é compilar todas as informações que a gente tem de várias características, sejam características clínicas ou sejam características laboratoriais. Então, o Wells para TVP-TEP, os scores de lúpus para artrite reumatoide, o que eles fazem, no final das contas, é pegarem sinais e sintomas ou exames laboratoriais que, isoladamente, eles têm um valor preditivo baixo, mas que quando a gente coloca no score e pontua o peso que cada um tem, ele acaba trazendo para a gente, no final, um resultado que tem uma acurácia um pouco melhor. Então, de fato, é o mesmo raciocínio da gente usar um score no final das contas. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, isso na prática, vocês acabam meio que estimando no olho, por exemplo, tirei sinais, sintomas e chegam num consenso ali, às vezes na reunião clínica, para estimar no olho, ou vocês utilizam bases que demonstram se a positividade ou negatividade de determinado sinal ou sintoma pode aumentar ou diminuir? Tenho bastante dúvida em relação a isso. Cara, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que quanto mais a gente tá na beira-leito, mais a gente vê as doenças, mais a gente lê sobre o assunto, mais o nosso sexto sentido fica curado, assim. Então, acaba que, até no dia a dia, que a gente fala assim, nossa, eu tô com uma sensação que, sei lá, essa pessoa não é gente boa. No final das contas, o que você viu é sinais que outras experiências prévias você teve e que te deram esse sexto sentido e seu gut, né, que o pessoal no inglês fala, suas vísceras sentem que não é legal. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente usa esse sexto sentido, principalmente se não é uma coisa que a gente está habituado e vendo no dia a dia. Então, acho que com o tempo, com a experiência, e principalmente pessoas que estão ali mais tempo
tanto estudando um tema, quanto cuidando de pacientes que têm uma determinada doença, dá para confiar um pouco mais nesse sexto sentido, mas eu acho que não tendo esse sexto sentido acurado, eu acho que a objetividade é um pouco mais útil nesse cenário. Uhum. Qual foi o teu sexto sentido a respeito do Rodrigo? Não é uma boa pessoa, né? Não, me pareceu gente boa. Agora eu não. No final das contas, o Luiz falou que é muito verdade. Na verdade, tipo assim, o clínico, ele nada mais é do que um cara que tem... Quanto mais experiência o clínico tem, mais ele é bom em estimar a probabilidade de pré-teste e mais o exame, ele sabe qual exame ele tem que solicitar para aquela paciente, né? Então, quando o clínico chega, o residente muito novo, que ele tem menos experiência, ele vê qualquer coisa e acha que tudo é tudo. Aí ele quer pedir um monte de exame. Hoje em dia, quando eu vou conversar com eles, eu falo, não, isso daqui não tá com muita cara de tal doença, não vamos pedir esse exame daqui, vamos pensar em outros. Aí começa a investigar. E eu falo sempre pra eles, cara, no final das contas, o melhor exame que existe ainda é a anamnese do exame físico. É isso. Às vezes eu falo, cara, recoleta a história. Quando eu vejo muitas vezes que a gente acompanha o paciente, assim, uma história nebulosa, aí tem um monte de exame solicitado, aí tá assim uns positivos, uns negativos que não encaixam em nada. Eu falo, por que tá acontecendo isso? Porque solicitaram exames sem saber a história da pessoa. Tem que ter uma história bem contada, uma história bem feita, para daí você partir para os exames, para você conseguir realmente estimar a probabilidade de pré-teste e você saber quais exames você tem que solicitar. Porque senão fica essa história nebulosa, perdida com um monte de exame aleatório que ninguém sabe para que serviu, ninguém sabe para que pediu, e tu não sabe o que vai fazer com eles. É isso que acontece no final das contas. Total. Perfeito, concordo totalmente. Me diz uma coisa, na tua visão como médico, Luiz, como que é lidar com... A gente tá numa zona de probabilidades, né? Eu acho que quando a gente vai ficando mais maduro na carreira, a gente vai sabendo que a gente não é tão bom a ponto de ter o domínio sobre tudo, mas a gente fica bom em estimar probabilidades. E lidar com probabilidades é algo natural e se recomenda que esse seja um caminho para uma pessoa clinicar, atuar, né, na prática clínica. E quais outras ferramentas a pessoa precisa saber para conseguir desenvolver essa habilidade, cara? Cara, eu acho que lidar com probabilidade é impossível que não aconteça na prática clínica, assim, porque se a gente tem muita certeza de tudo que a gente está fazendo na medicina, acho que a chance da gente errar é muito grande, sabe? Então, a incerteza e a curiosidade e a vontade de ir atrás de tanto entender melhor a doença, quanto, de fato, investigar e saber qual é o diagnóstico do paciente, acho que isso faz a gente oferecer o melhor cuidado, sabe? Porque se no final a gente não está incomodado com o que a gente está fazendo, ou se uma coisa está fora do que a gente estava esperando que acontecesse com aquele doente, se, sei lá, qualquer coisa foge do padrão, a gente tem que estar atento e ir atrás do porquê que isso aconteceu e achar uma forma de justificar isso de alguma forma, sabe? Então, essa inquietude, essa vontade de entender melhor, a vontade de investigar e de saber, de fato, o que está acontecendo, eu acho que é essencial para a prática clínica mesmo. Eu tive recente, talvez até pulando um pouco para outro assunto, Luiz, também puxando um pouco esse gancho aí de incerteza, eu penso também na questão assim, de extrapolação. Que aconteceu 2 situações recentes que eu passei que talvez tu consiga também dar um norte para a gente em relação aos estudos, né? Então, por exemplo, tinha um paciente que a gente estava acompanhando numa enfermaria e esse paciente tinha deficiência de ferro, mas ele não tinha anemia. Ele só tinha a deficiência de ferro em si. A gente falou, não, então bora repor aqui, a gente faz a reposição com ferro para esse paciente, blá, blá. Aí um residente chegou e falou assim, olha, não, mas eu vi no estudo aqui que esse estudo dá para fazer um ferro via oral, um dia sim, um dia não, que é melhor do que ferro via oral todo dia, não sei o que. Eu falei, pô, interessante, me mostra esse estudo aí. Aí ele me mostrou. Só que o estudo era um estudo feito para pacientes com anemia ferropriva. Então ele já tinha anemia deflagrada. Ele não tinha só deficiência de ferro. Eu falei, cara, é meio que uma extrapolação que tu quer fazer aqui, né? Assim, o estudo ele foi desenvolvido para uma coisa, mas tu tá pegando esse estudo e querendo transportar para um paciente que tem uma outra situação, né? E acontece isso às vezes. Aconteceu, por exemplo, também uma outra vez que eu tava no ambulatório conversando, aí um paciente, não, bora passar uma espirulactona no paciente com uma IC aqui, não sei o que, uma IC FEP. Aí, olha, mas, pô, espirulactona não tem tanta evidência para IC FEP, não tem para IC FER, não sei o que. Não, pô, imagina um estudo aqui que, olha só, fala aqui que melhora espirulactona. Eu falei, não é possível, eu conheço esse estudo aqui, se tivesse isso ia ser uma revolução. Eu falei, o estudo não tinha essa ideia toda. Na verdade, era um estudo que falava, olha, reduz um pouco a mortalidade, mas
na verdade, não reduz a mortalidade, reduz a internação sem evidência estatística significativa. Ou seja, só tinha um valor baixo, mas não reduzia. Eu falei, pô, então Eu assim... tô muito curioso pra ver o que o Luiz vai falar a respeito disso. Como é que eu estudo assim? Cara, as grandes estrelas do hospital. Cara, assim, eu acho que a primeira coisa aí, se não tem diferença estatística, não tem diferença, né? Então, se a gente vê ali um valor que de fato foi um pouco menos prevalente, teve um efeito melhor, ou, sei lá, algum desfecho foi melhor, talvez seja uma coisa que deu indício da gente precisar fazer um estudo maior, mas se no final o intervalo de confiança, o p-valor ou outras coisas ali da parte estatística não mostram relevância para a gente, então no final não tem relevância e precisa ser reestudado, que de fato talvez tenha, mas a gente não sabe se tem. E isso que você trouxe da característica dos pacientes, do contexto que foi aplicado uma intervenção, tudo isso está falando um pouco da validade externa do estudo. E pensar em validade interna e externa é essencial para a gente poder trazer isso para a nossa realidade. Validade interna é um pouco para a gente poder tentar separar o efeito do tratamento, ela é muito importante, tanto nos estudos iniciais, fase 1, fase 2, quanto para a gente poder ter validade externa, porque se a gente não tem validade interna, a gente não vai ter validade externa do estudo. E o que influencia isso é a escolha do desenho, qual que é a estratégia estatística, quais variáveis que a gente controlou que poderiam ser confundidoras ali no contexto. E quando a gente pensa em validade externa, a gente está pensando o quanto que aquela monta de efeito ela é generalizável para outras populações, outros cenários, outros momentos do tempo, né? Então, a gente consegue definir se existe nexo causal em outras variáveis, né? E aí a gente pode melhorar essa validade externa olhando o desenho, então como que foi feita a amostragem da população, de que forma que a população a população estudada foi selecionada dentro da população-alvo, como que foi randomizado, como que os pacientes foram randomizados, né? Então, a gente pode avaliar a representatividade da amostra para a população geral, quanto mais centros a gente usa ou novos estudos são feitos em outros centros, maior é a generabilidade também, porque daí a gente tem outros cenários, outras culturas, outros pacientes que também foram incluídos e que podem ter um potencial benefício. Então, a validade externa é o que, de fato, vai dizer para a gente o quanto que a gente pode trazer aquele dado, daquele estudo, para a nossa realidade. Perfeito, perfeito. E quando você precisa tomar uma decisão clínica e quer ter um estudo como base, quais são as fontes de procura, qual que é esse processo de procura, como que você vai fazer uma qualificação dentre todos os resultados, sei lá, do PubMed que vão aparecer, como que funciona isso de uma maneira prática, assim, buscar essas respostas? Cara, eu considero, assim, que a gente vive numa época muito boa para poder pensar em tentar trazer a medicina baseada em evidência para os nossos pacientes, porque a gente tem muitas ferramentas. Porque na época que eu fiz faculdade, não tinha, acho que já existia, mas não era tão divulgado, por exemplo, o UpToDate, que é uma plataforma que resume ali tanto fisiopatologia quanto tratamentos, os estudos que se foi randomizado ou não, qual foi a monta de efeito, se a população tem validade externa, enfim, é uma plataforma muito rica. E uma plataforma que eu uso particularmente, que para mim tem sido útil, é o Doc2Doc também. Cara, porque assim, além de ser em português, né, trazer os estudos randomizados e ter um comentário ali no final, o quanto que aquilo é aplicável, o quanto que isso muda a prática, eu acho que ajuda muito a gente, sabe? Então, praticamente o que eu uso hoje em dia é UpToDate e o Doc2Doc. Boa. Isso daí é muito importante, porque às vezes, principalmente no Doc2Doc, como ele traz essa visão do especialista, tem coisas, por exemplo, que eu não sou especialista. Às vezes tem um estudo de medicina intensiva. O cara dá uma visão para um detalhe assim, que olha só, por que isso daqui foi estudado? Porque a gente ainda não tinha essa resposta aqui. E eu não tinha essa noção na época que eu tinha lido, entendeu? Então, essa visão do especialista de ler o estudo, ele dá esse a mais pra gente, é muito boa mesmo, de fato. E a galera que tá por trás do Doc2Doc também é bem fera, né? Tem o pessoal aí pessoal muito fera pra fazer essa curadoria, literalmente, então... Massa demais. Eu sou da época da Barça, né? Então... Nossa! Melhorou bastante. O que aconteceu com essas pessoas que eram ricas da Barça, né? O que aconteceu com...
acho que Elas já fundaram o morreram, UpToDate. né? O Que UpToDate é legal, muito cara. bom, mas eu falo pros residentes também que é assim, você tem que saber filtrar as coisas que estão lá. Saber assim, porque ele mostra exatamente tudo assim, ele bota, por exemplo, um tratamento XYZ, mas ele bota lá embaixo, olha, esse tratamento aqui só foi feito um estudo unicêntrico numa população da Noruega. Aí o cara lê isso daí e fala assim, pô, vou botar no Brasil, gente, a população totalmente diferente. Principalmente antibiótico, né? Tipo, é uma cultura, um outro Perfeito. perfil totalmente diferente, eventualmente, do nosso, né? Perfeito. E esse filtro do quanto que a informação que está ali é relevante e quanto eu trago para minha prática clínica, eu acho que é um aprendizado também. Da mesma forma que é aprendizado você ir em congresso desde o começo da faculdade, porque por mais que você não absorva, você vai aprendendo a assistir aula de congresso, acho que ler e se expor ao conhecimento teórico e de estudos é importante para você também ter esse discernimento do quanto que aquele achado é relevante clinicamente e quanto que aquele desfecho é relevante para o seu paciente, enfim. Porque vira e mexe a gente tem estudo que, por exemplo, diminuiu a transfusão de sangue. Pô, bacana diminuir a transfusão de sangue, mas isso no final das contas teve qual impacto para o meu doente? Beleza, teve redução de tempo de internação de UTI, mas no final o cara ficou internado o mesmo tempo, viveu o mesmo tempo a mortalidade foi igual, foi tudo igual, e aí ele só ficou um dia menos na UTI, no final das contas. Então, quanto que isso é relevante para a nossa prática clínica, né? E o quanto que isso tem, de fato, impacto no paciente. Então, esse discernimento do impacto que isso tem de verdade, que algumas plataformas trazem, que o ideal é a gente, de fato, ler o que a gente está usando como base, mas, assim, é um treinamento também, eu costumo falar para os residentes, assim, né? Seja para poder passar um acesso central, seja qualquer coisa, até a comunicação é uma habilidade adquirida. Então, é um treinamento que a gente faz para poder chegar naquilo. Não é nascer sabendo, não é um talento que eu tenho, é uma coisa que eu estudei e aprendi e vou aplicar para os meus pacientes. Então, isso também é uma habilidade adquirida. Luiz, o que tu acha para uma pessoa assim recém-formada? Ela tem que ler somente ensaio clínico randomizado, ou ela tem que também saber ler estudo observacional, transversal? Como é que funciona isso? Cara, acho que o recém-formado precisa, primeiro, ver paciente, precisa treinar a clínica, isso que você trouxe de examinar, de tirar história, de raciocinar clinicamente. Acho que precisa ter a base teórica do que a gente aprende tanto na faculdade de fisiopatologia quanto de tratamentos. E acho que precisa ser treinado também para pensar no raciocínio clínico. Acho que o estudo randomizado e etc., ele é muito importante para a prática, mas ele sem toda essa base, no final ele não vai te responder nada. Então, acho que o recém-formado precisa saber bem essas coisas, focar em gastar energia nisso e, de fato, quero saber como que trata essa doença. Pô, tem lá o guideline, tem as coisas, mas o ideal é que a gente saiba de onde que saiu essa informação. E aí eu vou lá ler o estudo randomizado de onde que veio a informação, vou entender qual foi o desfecho que eu estou buscando, porque não adianta a gente dar um antibiótico achando que vai reduzir mortalidade, se no final ele só reduziu, sei lá, tempo de sintoma. Então, no final, a gente precisa entender o que a gente quer com o tratamento que a gente está oferecendo. Aí eu acho que entra a importância da gente ler o estudo randomizado, saber qual foi o desfecho, saber qual foi a população e onde que eles aplicam. Mas o básico tem que estar bem feito. Uma parte mais refinada já, né? Perfeito, Realmente, assim. É melhor a pessoa ter a base e aí depois refina o conhecimento, aí estudando, ensaio clínico randomizado, entendendo por que ela faz tal tratamento, o que ela espera com aquele tratamento, no final das contas, porque se não souber a base, realmente não chega lá. E isso me deriva em uma outra pergunta, né? Beleza, o recém-formado, ele então reforça a parte de habilidade clínica em si, né? Para poder depois utilizar a MBE da melhor maneira. Mas digamos que a pessoa passou por essa fase, quais são as próximas etapas? Por onde uma pessoa se recomenda que ela comece a estudar MBE e qual que é essa curva de aprendizado? Ela é longa? Ela é mais curta? Como que foi mais ou menos a tua experiência? O que você vê em relação a isso? Cara, eu vou te dizer que
a receita de bolo é um pouco difícil da gente fazer, porque acho que depende muito de competências individuais e de interesse também, né? Porque, assim, pode ser que uma pessoa se interesse mais por estatística, que se interesse mais por desenhos de estudo, que se interesse mais por estudos randomizados, observacionais, enfim, os caminhos são muito variados, assim, e o meu caminho foi até um pouco longo. Eu fui entender a importância e ir atrás de estudar, entender um pouco mais, foi depois da minha residência de clínica, sabe? Então, existem várias possibilidades, existem cursos, até mesmo a própria prova de residência, ela acaba nos expondo muito e nos forçando a saber um pouco sobre desenhos de estudos e vieses e estatística e outras coisas, porque de fato é importante isso para a prática clínica, né? Então, o meu caminho foi estudando para a prova de residência, foi depois nas discussões do dia a dia, no período aí que eu fiz residência de clínica, que eu fiz o fellow no HC, e agora eu estou fazendo esse curso de pesquisa clínica, que é de fato um aprofundamento nisso, mas que veio com essa base de antes, assim. Legal, legal. E deixa eu ver o que eu ia te perguntar. Olhando para cada tipo de estudo que você vai olhar, existe a sugestão da pirâmide de evidências clínicas, né? Que no caso é basicamente ordenar, em ordem crescente, o quanto que esse estudo pode ser mais extrapolável para a prática clínica. Só que a gente tem visto também que tem sido bastante revisto essa ideia de hierarquia dessa forma, porque cada estudo pode ter um objetivo diferente e ter uma boa metodologia, e o outro que está ali no topo eventualmente tem uma metodologia péssima, e aí muda-se e não é tão hierárquico assim. Você tem visto esse movimento do teu aprofundamento dos estudos, ou tem visto que é algo mais estável? Perfeito. Trazendo a pirâmide, assim, acho que meta-análise acaba sendo o topo da pirâmide, e eu acho que ela é muito útil porque ela traz estudos de diferentes cenários e acaba mostrando a monta de efeito em diferentes cenários, então ela acaba tendo uma validade externa muito grande. Então eu acho que ela está no topo aí por conta disso. Abaixo vem os estudos randomizados, porque a gente entende que a população foi alocada de forma randômica entre duas intervenções, e a única diferença dos dois grupos é a intervenção que você fez. Então, qualquer diferença que venha a surgir após um certo período é devido à intervenção que você fez, e não pelas características de base da população, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas, né? Então, você está vendo a idade, você está vendo o sexo, o gênero, você está vendo as doenças de base, mas tem outras coisas desconhecidas que a gente não está mensurando, mas pela randomização acaba sendo aleatória a alocação aí de um grupo ou outro. Mas quando a gente olha para estudo observacional, culturalmente e historicamente, a gente tem evitado de falar de nexo causal, de falar que uma coisa causou outra. A gente pode falar que as duas coisas estão associadas. Então, o clássico que o pessoal usa de exemplo, né, é o cafezinho com câncer de pulmão, que quem toma muito café tinha mais câncer de pulmão, no estudo observacional que eles fizeram. E no final era porque quem tomava café fumava, e o cigarro que trazia o risco adicional para o câncer de pulmão. Então, a gente falar de causa e efeito em estudo observacional é mais complicado. O que aconteceu recentemente é que o JAMA publicou um editorial falando da mudança deles, que se os estudos seguissem uma série de pré-requisitos, né, tanto de desenho, quanto de correção para fatores, quanto de onde que veio o banco de dados que ele está usando, se é um banco de dados de fato enviesado, que usou só uma população, ou se é um banco de dados geral da população. Enfim, vários fatores que vale a pena dar uma olhada lá no editorial depois, mas se ele respeita todos esses requisitos, ele aceita agora que estudos observacionais falem de causa e efeito. Então, é uma mudança aí de uma coisa que historicamente se dizia e que culturalmente a gente usa, falar de associação e não de causa, mas que vem mudando, e
essa mudança recente, tem umas 2 semanas, do JAMA, que eu acho que é o marco histórico dessa mudança, talvez. Quem Legal, dera hein? se a gente tivesse um banco de dados aqui do SUSão, bem largo, que tipo o NHS. O NHS eu acho que é o maior banco de SUS que tem, né? De SUS, entre aspas, né? Saúde pública. Cara, você sabe que de UTI a gente tem um banco de dados internacional, que foi criado por um brasileiro também, que chama Epimed. Caramba, né? E várias UTIs usam e lançam dados ali. E até a sociedade, a AMIB, ela reconhece as UTIs que tiveram aí uma performance comparada com o restante do mundo e Brasil, sabe? Então, é bem importante se a gente conseguisse ter isso em outros cenários também, que não só na UTI. Na realidade, o dado hoje é um grande ponto de partida para tomada de decisão mais consciente, né? Colocar o dado e não só meu conhecimento próprio do meu serviço para tomar uma decisão, né? E Perfeito. no Brasil a gente tem vários sistemas de informação, já é configurado já há muito tempo, mais de 30 anos. Na realidade, é recente a organização dos dados em saúde no Brasil. No início ali, NOB 91 foi que teve os primeiros movimentos para organizar e centralizar isso. Professor de preventiva agora gastando, né? Gastando. Só Não, que... O da vacina vai organizar agora, É. né? Vai ficar tudo digital da vacina? Oi, Vacinação? já existe o sistema Já de existe. informação do PNI. Só que a grande questão é a qualificação do preenchimento, que ainda é muito ruim. Vê a gente declarando um óbito. Como é que a gente vai tirar um dado preciso se a grande maioria não sabe nem preencher uma declaração de óbito estabelecendo um nexo causal confiável, entendeu? Nossa. Então, temos meia culpa em relação a isso, mas tem movimento para melhorar isso. Vai e caminhar. Pois é, um dos fatores usados na consideração aí deles é a confiabilidade da fonte de dados. Então, de fato, é uma coisa, é um Poxa. desafio a mais, hein? Então não vai sair muito estudo aqui Vai sair observacional. 2 Mas é interessante esse movimento de considerar os observacionais ganhar destaque Cara, em gostei. relação a isso. Muito bom isso daí, Bem muito bacana. bom. Lá fora deve ser um monte de estudos sobre isso, com certeza, Ah, com sim, base mas- observacional. Mas a gente ainda tem alguns bancos de... Ali no HC, por exemplo, o banco de dados, sei lá, provavelmente da terapia intensiva, do INCOR, deve ser uma coisa super bem estruturada. Deve coletar muito dado, né? Porque é um centro muito de pesquisa, né? Assim, na UTI, nas nossas UTIs, pelo menos, a gente tem bastante cultura de coleta de dados, assim. Então, os diaristas, principalmente, eles têm a responsabilidade de preencher o banco de dados aí tanto com sinais vitais, quanto as características de base, novas intervenções, ocorrência de infecção relacionada à saúde, enfim, outras coisas que esse dado é coletado, tanto para análise de qualidade e intervenções institucionais, quanto para a publicação de dados, né? Mas a UTI é um cenário que, de fato, a gente precisa se preocupar com a qualidade que a gente está oferecendo para o paciente, né? Então, entender pelo menos, qual a característica do doente que chega para mim, qual que é o perfil de infecções que acontece, qual é a mortalidade, e corrigida aí principalmente para custo geral da UTI. Tudo isso é uma informação que é imprescindível para a gente poder fazer uma gestão de uma UTI em qualquer lugar que a gente esteja, não só no HC, não só em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. A gente precisa entender o quanto de impacto que a gente está tendo para o doente e o quanto de custo que a gente está gerando para o sistema também. Legal. Caminhando para finalmente. Luiz, tem alguma coisa que você acha muito interessante de dividir a respeito desse assunto que a gente não tenha te perguntado? Porque aqui a gente vai fazer o nosso papel de desconhecer com profundidade todo esse cenário, mas eu queria deixar esse espaço aí para caso você tenha alguma adição que a gente acabou não perguntando. Cara, acho que, assim, uma coisa que vale a pena a gente ter em mente também é que mesmo que a nossa intervenção tenha pouco efeito, no final das contas, se for uma intervenção de baixo custo e de baixo efeito colateral, talvez seja uma intervenção que vale a pena. Então, sempre a gente precisa olhar na monta de efeito e quanto de efeito colateral que traz. E que, por vezes, a gente tem que ter cuidado também na hora de avaliar tanto validade externa quanto generabilidade dos dados, porque por mais que a gente não tenha aquela monta de efeito que foi vista no estudo, o efeito vai ser mais ou menos na mesma direção do que a gente viu ali,
foi estudado naquela outra população e tudo mais. Então, assim, não é uma receita de bolo, não tem como a gente falar assim, cara, você vai avaliar a validade externa dessa forma, o que a gente precisa é, de fato, analisar, tanto com conhecimentos de base fisiopatológica, quanto de raciocínio probabilístico aí, para poder decidir o que a gente vai fazer no beira-leito, no final das contas. Legal. É trazer o bom senso na tomada, inclusive na interpretação da evidência que a gente tem ali, né? Eu acho que é uma segunda fase do refinamento. A gente constrói conhecimento duro e com a prática a gente vai ali ficando mais caso a caso, mais maleando, né? Cara, o pior é que bom senso é igual comunicação, né? Você perguntar para qualquer pessoa se ela tem bom senso, se ela se comunica bem, ela vai falar que sim. Então, assim, é difícil a gente discernir o que é o bom senso no final das contas. Mas eu concordo com você. A prática é o que vai trazer... Tato. É tato, tô vendo a palavra. Exatamente. Muito bom. Quer deixar um recado final para o pessoal que está aí ouvindo, que vai entrar nas residências, que está aqui procurando se tornar especialista a respeito do que eles podem esperar e o que eles devem fazer aí a respeito de medicina baseada em evidência? Nossa, que difícil. Que difícil. Super assim, subjetiva a pergunta. É só. Fiquei pensando aqui, falei, pô, como é que a gente vai responder essa daqui? Tá difícil. Não, eu acho que é assim, galera, é estudar, porque não tem muito segredo. Estudar e ver paciente. Eu acho que se fizer essas duas coisas bem feitas aí, a chance de você ter sucesso na carreira é muito grande. Então, estudem bastante, vejam bastante pacientes e é isso. Parar de aceitar conduta de orelhada. Foi isso que o Luiz quis falar. Ear medicine, perigosíssimo. Ear medicine. Tem muito impressionante isso. É porque faz isso. Ah, porque um chefe meu faz. Tem gente que aprende tudo assim, né? Vai atrás do teu conhecimento e saiba o que você está fazendo. Exato. Legal. Boa. Cara, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar com vocês e parabéns aí pelo podcast. Mais uma temporada sendo concluída. A gente que agradece. Chave de ouro, né? Foi muito bom. Muito boa essa discussão. Muito bom também para aguçar a curiosidade da galera. Para a galera se atentar para esses temas, que realmente são coisas que, acho que principalmente na clínica, na cirurgia a gente nem conversa, né? Mas na clínica o pessoal faz esse negócio de orelhada, assim. A gente tem que instruir o pessoal, realmente você tem que procurar cada vez mais evidência. Você fazer uma coisa e saber o porquê você está fazendo aquilo. Não ficar uma coisa tipo, faço porque era assim, faço porque o protocolo da instituição é assim, tu nem sabe se o protocolo da instituição tá certo e fica por isso mesmo, ok. E isso fica sendo repassado adiante. Não, você tem que estudar. Você tem que ter a sua crítica, o seu autossenso, falar assim, isso daqui cabe no meu paciente, isso daqui, olha só, não tem nenhum estudo que está nessa situação aqui, ainda não foi desenvolvido, legal, eu vou ser o bichão que vou desenvolver, ou então, realmente, isso daqui é uma situação onde não tem um estudo validado, vou tentar encontrar um estudo que se aproxima, vou tentar pegar a experiência de alguma pessoa mais experiente que eu, nessas situações específicas, não é para o tempo inteiro experiência de todo mundo em todas as situações que existem estudos randomizados que já comprovam que tal conduta é maléfica, tal conduta é benéfica, mesmo se a pessoa continuar fazendo a conduta maléfica. E a outra coisa é que sempre que você prolonga de aprender medicina baseada em evidência, sempre vai estar mais distante, porque tu já construiu toda a tua base de conhecimento, você já construiu outras bases de raciocínio, e se você não introduzir isso precocemente, eu acho que quem está ouvindo é bem o perfil de quem deve literalmente despertar. E eventualmente a gente começa a se aprofundar disso depois que a gente já se torna especialista em alguma área, mas não deixe isso se perder na tua linha de carreira, porque quanto mais tempo você prolongar, menor vai ser a tua iniciativa para ir atrás, mais distante da medicina baseada em evidência você vai estar. E mais distante... É igual... Pode falar. É igual organização da vida financeira pessoal. Quando você conhecer, você vai querer ter começado 5 anos antes. Você já perdeu 10 anos antes de juros compostos. 10 anos de juros compostos. Eu já perdi, infelizmente. Luiz, obrigado demais aí por estar aqui com a gente. E, pessoal, finalizamos a 6ª temporada do Finalmente Residente. E onde que a gente pode ser encontrado, Rodrigo? Apple Music, Deezer, YouTube, Spotify, Amazon, SoundCloud. Um dia eu vou acertar todos. No @medway.residenciamédica e no Instagram. No Instagram, profissional. @medway.residenciamédica e nos nossos pessoais, @johndamedway e @ro.medway. Pessoal, grande prazer estar aqui com vocês. Só para fechar aqui, saibam que agora a gente está com um novo curso de eletrocardiograma. Desde você que não sabe nada, para você se tornar
um fera de reconhecer padrões e entender várias coisas do elétrico que você não aprendeu na faculdade. Exatamente. Então, Curso montado com muito carinho pela Ana e pelo Bruno Blas. Bruno Blas. E também temos o curso de gasometria, galera, para você aí que já tá entrando nessa reta aí do internato, que quer chegar nas enfermarias de clínica médica, arrebentando nos laudos gasométricos, mostrando para o seu preceptor que você sabe calcular delta-delta. Também temos um curso do básico ao avançado para você de gasometria. Eletrogasometria disponíveis para você. E é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do episódio. Peçam pela 7ª temporada, que em breve a gente volta. Se vocês pedirem. Senão, a gente não volta, porque não vão renovar a nossa temporada. Não vão renovar nosso contrato. Rodrigão, prazer. Tamo debutando junto, aqui. Tamo muito junto. Bom. Obrigado pela parceria dessa temporada. Foi muito bom. Foi massa. Obrigado pelo convite. E espero ser renovado o contrato para a 7ª temporada, né? Vai dar certo. Ó, beijo. Tamo junto. Tchau, tchau.